O que acontece quando o maior sacrifício de uma filha é apagado pelo oportunismo de uma irmã e pela cegueira deliberada de uma mãe? Estela entregou uma parte de si mesma para manter o pai vivo, enfrentando a dor e o medo em silêncio absoluto. No entanto, na hora de celebrar a vida, ela se vê como uma estranha em sua própria casa, assistindo a irmã colher os louros de uma coragem que nunca teve. Mas o que ninguém esperava é que a verdade não pode ser enterrada para sempre, especialmente quando ela está escrita no sangue e na gratidão silenciosa de quem realmente recebeu o presente da vida. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O inverno em Caxias do Sul tem um jeito muito particular de castigar quem não está com a alma aquecida. Naquela noite de julho, o minuano soprava com uma força descomunal, assobiando pelas frestas das janelas de madeira da nossa casa antiga, enquanto o cheiro do carreteiro de charque que minha mãe preparava inundava o corredor. Eu estava no meu quarto, sentada na beira da cama, encarando o meu reflexo no espelho da penteadeira que pertenceu à minha avó. Minha pele estava pálida, com aquele tom de quem passou tempo demais entre paredes de hospital, e meus olhos carregavam olheiras profundas que nem o melhor corretivo do mundo seria capaz de disfarçar. Mas não eram os olhos que me prendiam a atenção. Minha mão, instintivamente, repousou sobre o lado esquerdo do meu abdômen, por cima da malha térmica que eu usava para me proteger do frio. Ali, escondida sob camadas de roupa, estava a marca. Uma cicatriz que ainda repuxava, um lembrete físico de que eu já não era a mesma de 9 semanas atrás. Eu tinha entregado uma parte de mim para que meu pai pudesse continuar respirando, para que o sangue dele voltasse a ser limpo, para que ele não fosse levado por aquela insuficiência renal que o consumia dia após dia. A decisão de doar o rim para o meu pai, o seu Odilon, nunca foi uma questão de escolha para mim. Foi um instinto. Quando os médicos disseram que a fila de transplante era um corredor escuro e sem fim, eu não hesitei. Fiz os exames em segredo, movida por um medo paralisante de que minha mãe, Dona Ivone, ou minha irmã, Lorena, transformassem aquele ato em um espetáculo de ansiedade. No fim, quando a compatibilidade foi confirmada, o processo foi rápido, mas a recuperação, essa foi lenta. Foram 9 semanas de dores lancinantes, de passos curtos e de uma exaustão que parecia vir da alma. E durante todo esse tempo, a narrativa na nossa casa começou a sofrer uma mutação estranha, como um vírus silencioso que altera o DNA da verdade. Lorena, minha irmã mais velha, sempre foi a prenda de ouro da família. Advogada, articulada e dona de um carisma que camuflava uma vaidade sem limites, ela assumiu as rédeas da logística do hospital. Enquanto eu estava na mesa de cirurgia, perdendo um órgão, Lorena estava no saguão, postando fotos com legendas emocionadas sobre a luta da nossa família. Enquanto eu gemia de dor nas madrugadas pós-operatórias, era Lorena quem trazia os cafés para os médicos, ganhando sorrisos e tapinhas nas costas por ser a filha dedicada que resolveu tudo. Minha mãe, que sempre viu em Lorena um espelho de suas próprias ambições frustradas, comprou a versão da história que lhe era mais conveniente, a de que Lorena tinha salvado a vida do pai ao organizar cada detalhe daquela jornada. Naquela noite, a casa estava cheia. 13 parentes, entre tios de Passo Fundo e primos que eu não via há meses, estavam reunidos para celebrar a recuperação milagrosa do patriarca. Eu saí do quarto com passos lentos, sentindo o repuxo na pele a cada degrau da escada. O barulho de vozes altas, o tilintar de talheres e as risadas efusivas ecoavam pela sala de jantar. Quando entrei no ambiente, o calor da lareira me atingiu, mas o gelo veio logo depois, ao perceber que ninguém realmente notou minha chegada. Eu era apenas uma sombra pálida no canto da sala. "Estela, guria, senta logo ali na ponta antes que o arroz esfrie", disse minha tia Arlete, sem sequer desviar o olhar da conversa que tinha com Lorena. Minha irmã estava radiante. Usava um vestido de lã impecável e segurava uma taça de vinho tinto com uma elegância estudada. Ela contava com
Detalhes dramáticos sobre como foi difícil encontrar a equipe médica certa e como ela moveu céus e terra para garantir que o transplante acontecesse no tempo recorde. Eu ouvia aquilo e sentia um nó na garganta. Ela falava da burocracia, dos papéis, das ligações, mas não falava da carne, do corte, da doação real. Meu pai, sentado na cabeceira, estava mais magro, porém com uma cor melhor no rosto. Ele mantinha o olhar baixo, mexendo no prato quase intocado, parecendo alheio ao turbilhão de mentiras que flutuava sobre a mesa. De repente, Dona Ivone se levantou, batendo levemente com a colher na taça de cristal. O silêncio se instalou imediatamente, quebrado apenas pelo estalar da lenha na lareira. Eu queria pedir a atenção de todos, começou minha mãe, com a voz embargada por uma emoção que eu sabia ser, em parte, encenada para a plateia. Passamos por meses de muita angústia. Ver o Odilon definhando foi a maior dor da minha vida. Mas hoje estamos aqui para celebrar. E se o meu marido está aqui hoje, é graças a uma pessoa, a minha filha. Ela estendeu a mão na direção de Lorena, que assumiu uma expressão de falsa modéstia, que organizou toda a doação do rim, que não descansou um segundo, que enfrentou hospitais e burocracias para salvar a vida do pai. A Lorena, a nossa heroína. O brinde foi uníssono. 13 pessoas se levantaram, erguendo suas taças e bradando o nome da minha irmã. A Lorena, um exemplo de filha. Que coração maravilhoso. Eu permaneci sentada, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. O vácuo no meu abdômen parecia queimar. Ninguém olhou para mim. Ninguém mencionou que fui eu quem entrou naquela sala fria, que fui eu quem sentiu o efeito da anestesia me apagando sem saber se eu acordaria. Lorena aceitava os elogios com sorrisos contidos, bebendo o vinho da vitória que ela nunca conquistou. A náusea subiu pela minha garganta, misturada com uma indignação que eu não conseguia mais conter. Eu tentei me levantar, as mãos trêmulas apoiadas na toalha de mesa de renda. Eu ia falar, eu ia gritar que aquele rim que agora filtrava o sangue do meu pai tinha saído do meu corpo, e não de uma planilha de organização da minha irmã. Mas antes que eu pudesse emitir qualquer som, senti uma mão firme e quente envolver meu pulso por baixo da mesa. Era o meu pai. Virei o rosto para ele e vi que seus olhos estavam inundados de lágrimas que ele lutava para não deixar cair. Ele não olhava para Lorena, nem para minha mãe, nem para os convidados que ainda aplaudiam. Ele olhava diretamente para mim, com uma intensidade que atravessava todas as camadas de decepção que eu estava sentindo. Com um movimento lento e quase imperceptível para os outros, ele deslizou um guardanapo de papel dobrado pela mesa, empurrando-o com o dedo até que tocasse a minha mão. Com o coração martelando contra as costelas, eu peguei o papel sob o olhar vigilante de Lorena, que por um segundo parou de sorrir, desconfiada. Abri o guardanapo no meu colo, em uma letra trêmula, mas firme o suficiente para ser lida. Estava escrito: Eu sei que foi você, minha estrelinha. Eu sinto você batendo aqui dentro de mim todos os dias. Perdoa o silêncio do teu velho, mas a nossa verdade ninguém apaga. As lágrimas que eu segurei por 9 semanas finalmente transbordaram. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram o início de algo muito maior. Eu olhei para minha irmã, que agora me encarava com um desdém vitorioso, e depois para minha mãe, que continuava o discurso sobre a perfeição de Lorena. Naquele momento, eu percebi que a vingança não precisava ser um grito desesperado no meio de um jantar. Ela poderia ser tão silenciosa e vital quanto o órgão que eu tinha doado. A farsa delas tinha um prazo de validade, e eu acabara de ganhar o único aliado que realmente importava. O eco dos brindes daquela noite ainda reverberava na minha cabeça como o bater de um sino rachado. Depois que os últimos parentes se despediram, levando consigo a imagem da heroína Lorena e da mãe dedicada Ivone, a casa mergulhou em um silêncio denso, apenas interrompido pelo vento minuano que insistia em fustigar as frestas das janelas de madeira. Eu estava na cozinha, lavando as poucas taças de cristal que restaram sobre o balcão de granito frio. Cada movimento era um desafio para a cicatriz em meu flanco, mas a dor física agora
Parecia um sussurro diante do grito de indignação que eu sufocava na garganta. Minha irmã entrou na cozinha com aquela pose de vitória que sempre a acompanhava. Ela jogou o guardanapo de linho sobre a mesa e soltou um suspiro de satisfação, como se tivesse acabado de ganhar uma causa impossível no tribunal. Ela nem sequer olhou para mim de imediato. Foi direto para a cafeteira, servindo-se do que restava da bebida preta e amarga. Que noite maravilhosa, não é, Estela? Ela disse, finalmente voltando seus olhos castanhos e calculistas para mim. A família precisava disso. Precisava de um motivo para acreditar na nossa união. Eu parei de lavar a taça e a encarei. Minhas mãos, mergulhadas na água morna com sabão, tremiam levemente. União, Lorena? Minha voz saiu baixa, mas carregada de um veneno que eu raramente me permitia sentir. Você permitiu que todos acreditassem que você foi a peça fundamental dessa doação. Você deixou a mãe dizer que você salvou a vida do pai. Eu estava lá, Lorena. Eu senti o bisturi. Eu perdi um órgão. Onde você estava enquanto eu vomitava de dor por causa da anestesia? Ah, eu lembro. Você estava no Instagram, garantindo que o seu ângulo saísse perfeito na foto do corredor do hospital. Lorena deu um gole lento no café, sem se abalar. Ela se aproximou de mim. O perfume caro e doce invadindo o meu espaço pessoal, sufocando o cheiro de sabão e gordura. Seja realista, Estela. Você sempre foi a sombra dessa casa. A filha calada, a que aceita tudo. Se você contasse a verdade, as pessoas iriam apenas sentir pena. Mas comigo na liderança, nós viramos uma história de sucesso, de superação estratégica. A mamãe sabe o que faz. Ela precisa manter a aparência de que somos uma família forte e organizada para o clube, para os negócios, para o nosso nome aqui em Caxias. Você não tem o estofo necessário para ser o rosto de um milagre. Aceite o seu papel e fique na sua. Você já fez a sua parte física, agora deixe a parte social para quem entende. Ela deu um tapinha condescendente no meu ombro e saiu, deixando para trás o som dos seus saltos, estalando no piso cerâmico. Eu fechei os olhos com força, sentindo uma lágrima solitária escorrer e se misturar à água da pia. A humilhação não era apenas pelo crédito roubado. Era pela constatação de que, para a minha própria mãe e irmã, eu não passava de uma peça de reposição, um meio para um fim que servia apenas para alimentar os egos delas. Na manhã seguinte, o frio era ainda mais intenso. O orvalho congelado cobria os vinhedos ao longe, criando uma paisagem de prata e cinza. Acordei cedo, antes de todos, impulsionada pelo bilhete que meu pai havia me dado. Encontrei-o na varanda dos fundos, sentado em sua cadeira de balanço favorita, enrolado em um pala de lã grossa. Ele segurava a cuia de chimarrão com as mãos, ainda um pouco pálidas, mas firmes. O cheiro da erva mate fresca e do vapor que subia da água quente trouxe um breve conforto ao meu coração. Senta aqui, minha filha, ele disse, com a voz rouca. Eu me acomodei ao lado dele, sentindo o calor do fogão a lenha que ele já havia aceso no galpão anexo. Ficamos em silêncio por um longo tempo, apenas ouvindo o ronco do fogo e o som da bomba de metal sugando o líquido amargo. No Rio Grande do Sul, o silêncio entre pai e filha diz muita coisa. Por que o senhor não disse nada ontem, pai? Perguntei finalmente, olhando para as minhas próprias mãos entrelaçadas. Ele suspirou, e eu vi o peso de anos de submissão aos caprichos de Dona Ivone nos seus ombros. Tua mãe, ela tem um jeito de atropelar a verdade quando ela acha que é pro bem da família. E a Lorena, bem, a Lorena aprendeu com a melhor. Eu sou um velho cansado, Estela. Eu vi a morte de perto e a única coisa que me manteve aqui foi saber que tu estavas fazendo esse sacrifício por mim. Eu sei de cada detalhe. Eu vi quando te levaram na maca. Eu vi o teu sofrimento. Elas podem falar o que quiserem. Para os outros, mas aqui dentro, ele tocou o peito do lado onde o sangue agora corria renovado. Eu sinto o teu presente todos os dias, mas eu sei que o silêncio está te matando. Está, pai. Dói mais que o corte da cirurgia. Então escuta o que eu vou te dizer. Eu descobri o motivo de tanta pressa da tua irmã em ser a heroína. Ela está usando essa história para conseguir a indicação política que tanto queria no conselho da cidade. Ela está se vendendo como a filha que sacrifica tudo pela família.
E tem mais. A tua mãe está transferindo algumas propriedades do meu nome para o dela, alegando que eu não tenho mais saúde para administrar e que a Lorena provou ser a mais capaz de cuidar de tudo. Elas estão usando o teu rim para roubar o meu legado e o teu futuro. Aquilo foi como um choque elétrico. Eu sabia que Lorena era ambiciosa, mas usar a minha saúde e a vida do meu pai para aplicar um golpe financeiro e político era um nível de baixeza que eu não tinha previsto. A tristeza que eu sentia começou a se transformar em uma clareza gelada. Eu não era mais a Estela frágil e convalescente. Eu era a dona da verdade que elas tanto tentavam ocultar. Elas acham que eu sou fraca, pai. Acham que eu vou aceitar o papel de mártir silenciosa para o resto da vida. Eu disse, levantando-me e sentindo uma força nova percorrer minha espinha. O que tu vais fazer? Ele perguntou, com um brilho de esperança nos olhos cansados. Eu vou deixar que elas construam o castelo de cartas delas. Vou deixar que a Lorena suba em todos os palanques e que a mamãe conte todas as mentiras que quiser. Mas eu vou começar a juntar as peças. Eu tenho os documentos do hospital, pai. Eu tenho o registro da doação em meu nome. E eu tenho o Senhor. Se elas querem usar a família como desculpa para a ganância, elas vão descobrir que uma família baseada em mentiras não sobrevive à primeira lufada de vento forte. Passei o resto do dia agindo como se nada tivesse acontecido. Ajudei minha mãe com as tarefas domésticas, ouvi Lorena falar ao telefone sobre seus grandes planos para a cidade e até sorri quando tia Arlete ligou novamente para elogiar a coragem da minha irmã. Mas, por dentro, eu estava mapeando cada movimento. Descobri que Lorena teria uma cerimônia de homenagem na próxima semana, no sindicato rural da região, onde ela seria aclamada por seus serviços e dedicação familiar. Seria o evento perfeito para ela consolidar sua imagem política. Enquanto elas planejavam o triunfo, eu subia ao sótão para procurar a pasta de documentos que minha mãe guardava às 7 chaves. O cheiro de mofo e poeira impregnava o ar. Mas eu não desisti até encontrar o que precisava. O laudo médico original e a autorização de transplante que Ivone tentou esconder no fundo de uma gaveta trancada. Com o celular, fotografei cada página. A prova estava ali, com o timbre do hospital e a assinatura do Dr. Cassiano. Eu não ia apenas desmenti-las, eu ia mostrar ao mundo quem Lorena e Ivone realmente eram. A vingança, para ser doce, precisa ser servida no momento de maior glória do inimigo, e o banquete de Lorena estava prestes a começar. A semana que antecedeu a cerimônia no sindicato rural foi, sem dúvida, o período mais longo e gélido da minha vida. Em Caxias do Sul, quando a névoa, aquela cerração espessa que os antigos chamam de mormaço de inverno, desce sobre os vinhedos, parece que o mundo inteiro fica em suspenso, aguardando algo que nunca chega. Eu me sentia exatamente assim. Cada vez que eu cruzava com Lorena nos corredores da casa, sentia o cheiro do seu perfume importado, uma fragrância floral agressiva que parecia marcar território. Ela andava pela casa como se já fosse a dona de cada hectare, de cada parreira e de cada centavo guardado no cofre de carvalho do meu pai. Minha recuperação física avançava a passos lentos, mas constantes. A cicatriz já não latejava tanto com o frio, mas eu fazia questão de manter o semblante abatido, os ombros levemente caídos e o andar arrastado. Era o meu disfarce. Enquanto Lorena e minha mãe me viam como uma inválida útil, que servia de pano de fundo para a narrativa de superação delas, eu estava, na verdade, mapeando o campo de batalha. O meu pai, seu Odilon, tornou-se meu cúmplice silencioso. Trocaríamos olhares rápidos durante as refeições. Um código mudo que dizia: "Aguenta firme, guria." Na quarta-feira, o clima na mesa de jantar estava particularmente insuportável. Lorena falava sem parar sobre o discurso que havia preparado para o evento. Ela tinha contratado até uma assessora de imagem de Porto Alegre para garantir que sua aparência transmitisse confiança e empatia. O título da minha palestra vai ser "O sacrifício como base da liderança", disse Lorena, cortando o bife com uma precisão cirúrgica, o barulho da faca raspando no prato, de porcelana me dando arrepios. Vou focar em como a gestão emocional da família foi crucial para salvar o papai.
Afinal, sem uma estratégia clara, a vontade de doar não passa de um gesto desorganizado. Minha mãe, Ivone, sorriu, os olhos brilhando de orgulho. Ela estendeu a mão e deu um tapinha na mão de Lorena. Tu sempre soube dar ordem ao caos, minha filha. O Odilon tem sorte de ter uma gestora como tu, cuidando de tudo. Inclusive, Estela, tu devia agradecer à tua irmã por ter simplificado a papelada do hospital. Se dependesse de ti, estaríamos até agora perdidas na burocracia do SUS. Eu respirei fundo, sentindo o ar frio entrar nos pulmões. O cheiro do feijão recém-passado e do tempero verde que eu mesma tinha colhido na horta parecia não ter sabor. Eu apenas assenti, mantendo os olhos baixos, fixos na toalha de mesa bordada. É verdade, mãe. A Lorena é surpreendente, respondi, com uma ambiguidade que elas eram vaidosas demais para perceber. Mais tarde naquela noite, quando a casa finalmente silenciou e o único som era o crepitar da lenha morrendo na lareira, meu pai me chamou ao seu escritório. Ele estava sentado à velha escrivaninha de jacarandá, cercado por livros de contabilidade e garrafas de vinho artesanal. Seus olhos estavam vermelhos. Ele me entregou uma pasta de couro desgastada. Elas me fizeram assinar isso hoje de tarde, Estela. Disseram que eram documentos para facilitar o pagamento das dívidas do hospital e a manutenção da cooperativa. Mas eu li as entrelinhas, filha. Tua mãe está passando a gestão plena de 3 das nossas melhores terras para o nome da Lorena. Terras que eram para ser o teu futuro, a tua parte na herança. Elas estão te apagando da história, uma canetada por vez. Eu abri a pasta e senti meu sangue ferver. Era pior do que eu imaginava. A fraude era descarada, mascarada por termos jurídicos complexos que Lorena certamente havia redigido. Elas estavam se aproveitando da fragilidade do meu pai e do meu silêncio para consolidar um golpe patrimonial. Naquele momento, a Estela que sentia pena da própria mãe morreu. Sobrou apenas a mulher que havia entregado um rim e que agora estava disposta a entregar a verdade, custasse o que custasse. Pai, eu preciso que o senhor me dê uma procuração, eu disse, minha voz agora firme como o aço das facas de rodeio que ele guardava na parede. Eu vou encontrar um velho amigo, o Mauro Rigoto. Lembra dele? O guri que trabalhava no jornal da cidade e que agora tem aquele portal de notícias independente? Meu pai perguntou, franzindo a testa. Ele mesmo. O Mauro sempre teve um faro imbatível para a hipocrisia, e ele me deve um favor de anos atrás. Vou mostrar para ele o que a heroína da família anda fazendo nos bastidores. No dia seguinte, sob o pretexto de uma consulta de revisão no hospital, eu me encontrei com Mauro em um café escondido em uma das ruelas de Bento Gonçalves. O ambiente cheirava a grãos torrados e pão de queijo quentinho. O som de uma gaita de ponto tocando baixinho no rádio ao fundo trazia uma melancolia que combinava com o meu estado de espírito. Mauro me recebeu com um abraço apertado e uma expressão de preocupação. Estela, tu tá pálida, guria. O que tá acontecendo? Todo mundo na cidade só fala na tua irmã e no milagre que ela operou na vida do seu Odilon. Eu não disse nada. Apenas deslizei a pasta com os documentos originais do hospital e as cópias das transferências de terras por cima da mesa de mármore. Mauro começou a ler e a expressão dele mudou de curiosidade para choque e de choque para uma indignação silenciosa. Isso é criminoso, Estela. Ela está usando a tua doação para angariar apoio político e, ao mesmo tempo, te roubando? E a tua mãe? Como ela permite isso? A minha mãe enxerga o que quer, Mauro. Ela quer o status. Ela quer ser a mãe da deputada, da líder. Eu sou apenas o custo operacional que ela quer esconder. O evento no sindicato rural. É em 2 dias. Lorena vai ser homenageada como a filha do ano. Vai ter imprensa de todo o estado, políticos influentes e os maiores produtores da região. Mauro olhou para mim, os olhos brilhando com o instinto de um repórter que encontrou a história da sua vida. O que tu quer que eu faça? Eu quero que tu prepare uma matéria completa, com os laudos, os nomes dos médicos e, principalmente, com as datas. Quero que a verdade seja publicada exatamente 5 minutos depois que ela subir ao palanque para começar o discurso dela. E eu quero que tu esteja lá, na primeira fila, com uma câmera pronta para captar a queda da máscara.
Nós passamos as horas seguintes detalhando o plano. Eu sentia como se estivesse tecendo uma teia ao redor de Lorena, uma teia feita de fatos incontestáveis. Quando voltei para casa, a geada começava a cair novamente, cobrindo o jardim com uma capa branca e fria. Eu entrei pela porta dos fundos, ouvindo Lorena ensaiar seu discurso na sala. Eu sabia que o amor exigia sacrifício. Ela entoava com uma voz melíflua. Eu subi para o meu quarto, deitei na cama e encarei o teto. Minha mão repousou sobre a cicatriz. Eu não sentia ódio, apenas uma determinação gélida. A Lorena queria um espetáculo de superação, pois ela teria um. Mas o final da peça não seria o que ela escreveu. Amanhã seria o grande dia. O dia em que o silêncio da minha cicatriz finalmente se transformaria em um estrondo que Caxias do Sul jamais esqueceria. O salão do Sindicato Rural de Caxias do Sul estava impecável, decorado com arranjos de flores de inverno e iluminado por lustres de cristal que refletiam nas taças de vinho tinto, o orgulho da nossa Serra Gaúcha. O ar estava impregnado com uma mistura de perfumes caros, o aroma amadeirado do churrasco servido nos fundos e o cheiro característico de couro das botas e cintos dos produtores mais tradicionais. Homens de terno e mulheres em vestidos de gala circulavam, discutindo safras e política, enquanto Lorena, vestindo um conjunto de seda azul marinho que exalava autoridade, desfilava pelo tapete vermelho como se já tivesse sido eleita. Minha mãe, Dona Ivone, usava um colar de pérolas e um sorriso que parecia esculpido em gesso, cumprimentando a todos com uma altivez que me dava náuseas. Eu estava num canto, usando um vestido preto simples que não chamava a atenção, mas que escondia perfeitamente a minha postura rígida e a cinta que ainda protegia meu abdômen. Meu pai estava ao meu lado, sentado em uma poltrona de veludo, segurando um copo de água. Ele parecia um estranho naquela festa feita em seu nome, mas com o propósito de promover outra pessoa. O olhar dele cruzou o meu, e vi ali uma mistura de tristeza e cumplicidade. "Fica firme, Estela", ele sussurrou, apertando levemente a minha mão. Eu assenti. O mormaço da ansiedade subia pelo meu pescoço, mas eu me mantive imóvel. O relógio de parede marcava quase 9 da noite. Faltavam 10 minutos. O mestre de cerimônias subiu ao palco, ajustando o microfone. O som agudo do feedback cortou as conversas e o silêncio se instalou. "Senhoras e senhores, é com grande honra que o Sindicato Rural presta hoje uma homenagem a uma jovem que personifica os valores da nossa terra: coragem, sacrifício e amor à família. Lorena, por favor, suba ao palco para receber este reconhecimento por sua dedicação inabalável ao salvar a vida de seu pai, o nosso querido seu Odilon." Aplausos entusiasmados ecoaram pelo salão. Lorena subiu os degraus com uma graça ensaiada. Ela pegou o microfone e olhou para a plateia com os olhos levemente úmidos, uma atuação digna de um prêmio. Eu olhei para Mauro, que estava posicionado perto da mesa de som, o celular na mão. Ele me deu um sinal imperceptível com a cabeça. O artigo estava sendo publicado naquele exato segundo. O link estava sendo disparado para os grupos de WhatsApp da cidade, para a imprensa regional e para os e-mails dos conselheiros do partido. Eu não fiz nada. "Além do meu dever", começou Lorena com a voz embargada, "ver meu pai definhando foi a maior dor que já enfrentei. Quando soube que ele precisava de um rim, eu não pensei duas vezes. Organize-se, lutei, enfrentei médicos e burocracias. Porque na nossa família, o sangue que corre nas nossas veias é o compromisso que temos uns com os outros. Este prêmio não é meu, é do amor que nos une." Ela continuou o discurso, falando sobre ética, a gestão de crise e como ela pretendia levar esse espírito de doação para a vida pública. No entanto, algo começou a mudar no salão. No início, foi apenas um brilho aqui e ali, telas de celulares sendo ligadas. Depois, o som de notificações, bips, vibrações, assobios, começou a se sobrepor à voz de Lorena. Um murmúrio confuso começou a crescer nas mesas da frente. Pessoas começaram a inclinar as cabeças para ler as telas, franzindo a testa e trocando olhares rápidos entre o celular e a mulher no palco. Mauro tinha feito um trabalho magistral. A manchete do portal era bombástica.
A farsa da heroína de Caxias. Documentos provam que a verdadeira doadora do rim de Odilon foi a filha silenciada. Abaixo, fotos nítidas dos laudos hospitalares com o meu nome, Estela, e as datas que provavam que Lorena sequer estava no hospital no dia dos exames de compatibilidade. Mais do que isso, havia um áudio que meu pai me ajudou a gravar secretamente, onde Lorena dizia: "Aceite o seu papel, Estela. Você não tem estofo para ser o rosto de um milagre." Lorena percebeu que algo estava errado. Ela começou a gaguejar, perdendo o fio da meada. O presidente do sindicato, sentado à mesa de honra, pegou o próprio celular, leu o conteúdo e seu rosto ficou vermelho de indignação. Ele olhou para Dona Ivone, que estava empalidecendo rapidamente enquanto lia o que a tia Arlete, aos prantos, mostrava na tela ao seu lado. "Algum problema?" Lorena tentou retomar, com um sorriso nervoso. Foi então que eu me levantei. O salão inteiro parecia ter perdido o oxigênio. Eu caminhei lentamente até o centro, de frente para o palco. A dor da cicatriz repuxou, mas eu não vacilei. "O problema, Lorena," eu disse, e minha voz, embora não estivesse no microfone, cortou o silêncio como uma lâmina. "É que você esqueceu que a verdade tem um peso que a sua ambição não consegue carregar. Você falou de sangue e compromisso, mas o único sangue que foi derramado naquela mesa de cirurgia foi o meu. E o único compromisso que você teve foi com a sua própria ganância." Um silêncio sepulcral caiu sobre o ambiente. Lorena tentou balbuciar uma defesa, mas as evidências estavam nas mãos de todos. O escândalo era imediato e irreversível. O presidente do sindicato levantou-se, tomou o microfone da mão dela e, com uma voz carregada de desprezo, pediu que ela se retirasse. O clima de celebração transformou-se em um velório de reputação. Nos meses seguintes, a queda foi vertiginosa. Lorena perdeu a indicação política, foi alvo de um processo por falsidade ideológica e fraude documental nas transferências de terras que meu pai, seu agora fortalecido, fez questão de anular judicialmente. Minha mãe, Dona Ivone, viu-se isolada pela sociedade que tanto prezava, enfrentando a vergonha de ser cúmplice de um golpe contra a própria filha. A casa grande, que antes era o palco das mentiras delas, tornou-se um refúgio de silêncio e arrependimento tardio. Eu me mudei para Porto Alegre. Usei a minha parte da herança, que meu pai garantiu legalmente antes que elas pudessem tocar em mais um centavo, para abrir uma clínica de fisioterapia especializada em recuperação pós-operatória. Eu queria ajudar pessoas que, como eu, sentiam a dor no corpo e o peso da invisibilidade. Às vezes, quando o frio do inverno gaúcho aperta, eu me sento na varanda do meu novo apartamento e tomo um chimarrão, olhando para o horizonte. Minha cicatriz ainda está lá, uma linha fina e prateada que nunca vai sumir. Mas hoje, quando olho para ela no espelho, não vejo dor ou injustiça. Vejo a marca da minha força. Eu não precisei de aplausos, de palcos ou de troféus de cristal. O meu maior prêmio é saber que o meu pai respira por causa de mim e que a verdade, por mais que tente ser enterrada, sempre encontra uma forma de brotar, tão forte quanto as parreiras que resistem à geada para dar os melhores frutos.